São Paulo, bairro dos Jardins, 15 de março de 2025, quinta-feira, 20h30. No restaurante Le Coeur, o mais luxuoso e caríssimo da capital paulistana, 200 pessoas da elite brasileira celebravam em um jantar de gala beneficente. Champanhe cristal servia em taças de cristal baccarat. Caviar beluga russo em colheres de madrepérola. O aroma de trufa negra preenchia o ar-condicionado a exatos 21 graus Celsius. Risos discretos ecoavam entre conversas em francês, inglês e o português polido da alta sociedade. Em 45 minutos, o dono daquele império gastronômico estaria de joelhos no chão de mármore italiano, com lágrimas escorrendo pelo rosto, implorando perdão a uma moradora de rua de 80 anos. Porque ela não era quem ele imaginava. Esta é a história real de Helena Martinez, a mulher que fundou aquele império culinário exatamente 50 anos atrás, em 1975, de como ela perdeu absolutamente tudo, de como sobreviveu 20 anos de injustiça e de como recuperou sua identidade, seu nome e seu legado em uma única noite impossível. E de como 200 testemunhas da elite paulistana viram, ao vivo, a maior reversão de poder da história da gastronomia brasileira. O restaurante Le Coeur ocupava um casarão histórico tombado de 1920, com fachada Art Nouveau restaurada, jardim interno com fontes de água e 3 andares de luxo ostensivo. 15 milhões de reais de faturamento anual. 3 filiais em cidades diferentes. Comandado com pulso firme pelo empresário Ricardo Mendes há exatos 20 anos. Ricardo tinha 48 anos. Terno italiano de R$ 8.000. Cabelo escuro preso com gel importado. Rolex de ouro rose no pulso esquerdo. Ele circulava entre as mesas como um anfitrião perfeito, cumprimentando cada convidado pelo nome completo, sorrindo com todos os dentes branquíssimos. Sua voz ecoava confiante, seu aperto de mão era firme, seu status era indiscutível. Senador Almeida, que prazer recebê-lo novamente. Doutora Cavalcante, o vinho que escolhi especialmente para a senhora chegou esta manhã de Bordeaux. Embaixador, sua mesa preferencial está reservada como sempre. Ricardo Mendes era conhecido em toda São Paulo por 3 coisas: comida impecável, ambiente sofisticado e tolerância zero com gente inadequada. Ele já havia expulsado pessoalmente 17 pessoas nos últimos 2 anos. Motivos variados: roupa inapropriada, comportamento vulgar e simplesmente não pertencer àquele ambiente. Sua frase favorita, repetida para funcionários toda semana, era: Le Coeur não é para qualquer um. É preciso ter classe, educação, respeito pelo ambiente. Quem não tem, que procure outro lugar. A 50 metros dali, na calçada da rua Augusta, esquina com Alameda Santos, uma mulher de 80 anos acordava de um sono agitado. Helena Martinez tinha cabelos brancos completamente desgrenhados, misturados com sujeira e poeira de dias sem lavar. Seu rosto era marcado por rugas profundas, sulcos de 80 anos de vida, de 3 décadas de sorrisos, de 20 anos de sofrimento silencioso. Suas mãos eram pequenas, trêmulas pela idade, mas com dedos finos e longos que um dia seguraram facas de chefe com precisão cirúrgica. Suas roupas, um casaco marrom puído, calça jeans rasgada nos joelhos, tênis sem cadarço, cheiravam a suor velho, urina de pombo e aquele cheiro indefinível da rua. Mas seus olhos castanhos escuros ainda brilhavam com uma inteligência viva, uma dignidade preservada contra todas as probabilidades. Não eram olhos vazios de quem desistiu, eram olhos de quem lembra. Às 6 da manhã, como todos os dias, 2 seguranças particulares do Le Coeur a acordaram com um chute leve no pé. Vai, vovó, levanta daí. O patrão não gosta de gente dormindo aqui na frente. Helena abriu os olhos lentamente.
Pegou sua sacola plástica de supermercado, seus únicos pertences, uma garrafa d'água vazia, 2 blusas extra, um sabonete usado, e se levantou com a dificuldade de quem tem 80 anos de idade e artrose nos joelhos. Cada movimento era uma negociação com a dor. Desculpa, moço, já estou indo. Sua voz era rouca de anos gritando para ser ouvida em asilos, mas mantinha uma educação natural. Por favor e obrigada, que soavam deslocados na boca de uma moradora de rua. Não. Ela caminhou devagar até a esquina, virou à esquerda e parou. Helena ficou parada por 2 minutos completos, olhando a fachada do restaurante Le Coeur. Os azulejos portugueses azuis e brancos originais. As janelas arte nouveau com vitrais coloridos. A porta de madeira maciça, entalhada à mão. O letreiro dourado. Le Coeur Haute Cuisine depuis 2005. Desde 2005. Não, desde 1975. Que saudade! Helena murmurou para si mesma, tão baixo que ninguém além dela ouviu. Seus olhos marejaram. Uma única lágrima escorreu pelo rosto sujo, deixando um rastro limpo na pele. Ela ficou ali, parada, por mais 3 minutos, apenas olhando, lembrando. Então, pela primeira vez em 5 anos morando naquela calçada, Helena Martinez tomou uma decisão. Ela iria entrar. Helena atravessou a rua com passos lentos, mas determinados. Cada passo doía nos joelhos, mas ela não parou. Subiu os 3 degraus de mármore da entrada. Empurrou a porta de madeira maciça. Imediatamente, 2 seguranças de terno preto se materializaram do nada. Ei, ei, ei! Para aí, senhora! O mais alto, um homem de 40 anos, ombros largos, cara de poucos amigos, bloqueou a passagem com o braço estendido. Aqui não é lugar para a senhora, viu? Tem um sopão da igreja ali na Vila Madalena. A senhora quer que eu chame um Uber? Helena olhou nos olhos dele. Não baixou o olhar. Eu só quero sentar e comer uma refeição, moço. Por favor. Eu tenho dignidade. Dignidade? O segundo segurança riu. Olha o estado da senhora. Isso aqui é restaurante de luxo, não albergue. Eu sei o que é. A voz de Helena saiu firme, sem tremer. Eu sei exatamente o que é. Os seguranças se entreolharam, confusos com a firmeza dela. Foi quando Ricardo Mendes, o dono, passou pelo saguão de entrada carregando uma garrafa de vinho francês raro para apresentar ao embaixador da França. Ele parou, olhou para Helena, franziu o nariz com o cheiro e então algo mudou em sua expressão. Um sorriso cruel apareceu no canto de sua boca. Ele teve uma ideia. Ricardo se aproximou com passos lentos, calculados. Entregou a garrafa de vinho para um garçom que passava. Parou a 1 metro de distância de Helena, cruzou os braços e a avaliou de cima a baixo com um olhar crítico. Sabe de uma coisa? Ricardo falou alto o suficiente para 3 garçons próximos ouvirem. Hoje eu estou me sentindo particularmente generoso. Deve ser o espírito beneficente do jantar de gala. Ele fez uma pausa dramática. Entre, senhora. Vou servi-la pessoalmente. Os seguranças ficaram boquiabertos. Os 3 garçons também. Helena olhou nos olhos de Ricardo. Ela viu o que estava por trás daquela generosidade. Viu a crueldade, a intenção de humilhá-la. Mas ela também viu uma oportunidade. Obrigada, senhor. Helena disse, voz firme. Ricardo gesticulou com a mão em um movimento exagerado, teatral. Por favor, seja minha convidada. Hoje vamos aprender sobre gratidão, respeito e conhecer nosso lugar no mundo. A forma como ele disse, nosso lugar, foi carregada de veneno. Ricardo conduziu Helena pelo salão principal. 200 pessoas conversavam, comiam, bebiam. O murmúrio das conversas parou gradualmente, como uma onda, conforme Helena passava. Olhares de nojo, nariz franzido. Alguém sussurrou, que absurdo. Ricardo parou no centro exato do salão principal, a mesa mais visível. A mesa sob o lustre de cristal austríaco de 3 metros de altura. A mesa onde absolutamente todos no restaurante podiam ver. Aqui.
Ricardo puxou a cadeira. Sua mesa VIP, senhora. Helena se sentou, manteve a coluna ereta, postura digna apesar das roupas sujas. Ricardo pegou o microfone usado para anúncios especiais. Ligou, feedback ecoou. Senhoras e senhores, posso ter a atenção de vocês por um momento? 200 pessoas viraram para olhar. Hoje temos uma convidada muito especial conosco. Uma moradora de rua que vai nos ensinar uma lição importante sobre gratidão, sobre humildade, sobre apreciar o que temos. Vamos todos dar uma calorosa salva de palmas para ela. 3 pessoas bateram palmas. Outras riram discretamente. A maioria ficou em silêncio, desconfortável. Helena sentiu 200 pares de olhos sobre si. Sentiu o peso do julgamento, da crueldade disfarçada de caridade. Mas não baixou a cabeça. Ela olhou ao redor do salão. E pela primeira vez em 20 anos, permitiu-se lembrar. Seus olhos pousaram nos azulejos da parede oeste. Azulejos portugueses azuis e brancos, com desenhos de flores estilizadas. Ela murmurou, quase inaudível: que trabalho artesanal magnífico! Cerâmica de Coimbra, 1920, original da construção. Gabriela Santos, a garçonete de 28 anos que passava perto, ouviu. Parou. Olhou para Helena com curiosidade. Como uma moradora de rua sabe disso? Gabriela Santos tinha 28 anos, cabelo preto preso em coque apertado, uniforme impecável de garçonete. Ela trabalhava no Le Coeur há 3 anos, das 18 horas às 2 da manhã, para pagar faculdade de gastronomia que fazia durante o dia. Sonhava em ser chefe, sonhava em ter seu próprio lugar. Ela se aproximou de Helena, abaixou-se levemente. A senhora gostaria de um copo d'água? Gabriela perguntou, voz gentil. Sim, querida, obrigada. E gostaria de ver o menu? Helena olhou para Gabriela. Seus olhos se encontraram. Por 2 segundos, algo passou entre elas. Compreensão, humanidade. Sim, por favor. Gabriela trouxe o menu encadernado em couro italiano. Helena o abriu. Suas mãos tremiam. Artrose, 80 anos, mas seus olhos liam cada palavra com atenção anormal para alguém sem educação. Ricardo observava de longe, sorriso satisfeito. Seu plano estava funcionando. Logo ele apresentaria a conta impossível, e a velha seria humilhada novamente. Helena leu o menu por 5 minutos completos. Cada prato, cada descrição, cada preço. Sua expressão era indecifrável. Então ela fechou o menu. Eu gostaria do magré de pato com redução de vinho tinto, batatas dauphinoise e legumes da estação. Gabriela anotou. Então parou. Senhora, esse prato custa R$ 450. Eu sei quanto custa. Gabriela ficou desconcertada. A firmeza da voz. A certeza. Tem certeza? Absoluta. E gostaria também de uma garrafa do Chateau Margaux, 1985. Meia garrafa serve. Gabriela ficou pálida. O Chateau Margaux, 1985, custava R$ 2.800 a garrafa. Meia garrafa, R$ 1.400. Eu vou confirmar com o gerente. Helena apenas assentiu. Enquanto Gabriela se afastava, Helena se levantou. Caminhou direto para o banheiro feminino. Sem perguntar onde ficava, Helena se levantou. Caminhou direto para o banheiro feminino, sem perguntar onde ficava, sem hesitar. Como se conhecesse o caminho de memória. Porque conhecia. 3 garçons notaram, trocaram olhares confusos. Ricardo foi informado do pedido. Ele riu, uma risada genuína, divertida. Ela pediu Chateau Margaux 1985? Ela? Ele balançou a cabeça. Perfeito. Deixa ela pedir. Deixa ela sentir o gosto de um mundo que nunca será dela. E quando a conta vier... quando a conta vier... Ele esfregou as mãos, satisfeito. O pedido foi passado para a cozinha. O chefe, um homem de 40 anos, espanhol, temperamental, preparou o prato com excelência técnica. Magré de pato cozido no ponto perfeito. Pele crocante, carne rosada. Redução de vinho tinto espessa. Brilhante,
aromática. Batatas em camadas finas, gratinadas com creme e gruyère. Legumes, aspargos, cenouras baby, ervilhas tortas. O prato chegou na mesa de Helena, exalando vapor perfumado. O aroma de pato assado, misturado com vinho tinto reduzido, enchia o ar ao redor. A pele do pato brilhava sob a luz do lustre, dourada e crocante. O molho escuro espelhava reflexos, quase preto, denso como veludo líquido. As batatas dauphinoise estavam cortadas em fatias de 2 milímetros de espessura, empilhadas como páginas de um livro, douradas no topo com queijo gratinado, formando casquinha crocante. O sommelier, um francês de 55 anos chamado Pierre, trouxe pessoalmente a meia garrafa do Chateau Margaux 1985. Abriu com um ritual reverente. Deixou respirar por 3 minutos exatos. Serviu em taça ridel apropriada. O vinho era rubi escuro, quase opaco, com lágrimas que escorriam lentas pela parede interna da taça. Helena pegou o garfo. Suas mãos tremeram. Mas assim que o garfo tocou o prato, algo mudou. Seus dedos se posicionaram no garfo com precisão. Polegar na parte superior, indicador levemente curvado, os outros 3 dedos apoiando por baixo. Não era a postura de quem come com dificuldade. Era a postura de quem comeu em centenas de jantares formais. Ela cortou um pedaço pequeno do magrete. Movimento controlado, ângulo de 45 graus. Pressão exata para a faca deslizar pela carne sem força excessiva. Pegou um pouco do molho com a lateral do garfo. Levou à boca. Fechou os olhos. E pela primeira vez em 5 anos, Helena Martinez provou comida de verdade. Gabriela observava de longe, fascinada, a forma como Helena comia. Não era a forma de quem passou fome, era a forma de quem foi treinada em etiqueta europeia clássica. Garfo sempre na mão esquerda, faca na direita. Nunca trocar mãos. Mastigar devagar, com a boca fechada. Usar o pão para empurrar comida para o garfo, nunca as mãos. Limpar os lábios com o guardanapo após cada 3º garfo. Ricardo também observava. Sua expressão mudou de divertida para confusa. De onde ela aprendeu isso? Ele murmurou para o gerente ao lado. O gerente, um homem de 50 anos, também estava confuso. Não sei, chefe. É estranho. Muito estranho. Helena pegou a taça de vinho, segurou pela haste, não pela bola, girou gentilmente 3 vezes no sentido horário, liberando os aromas. Aproximou o nariz, inalou profundamente. Então, deu um gole pequeno, deixou o vinho rolar pela língua e engoliu lentamente. Ela abriu os olhos, e pela primeira vez desde que entrou no restaurante, um sorriso minúsculo apareceu no canto de seus lábios. Helena comeu lentamente. Cada garfada era saboreada, apreciada, memorizada. Ela havia passado 5 anos comendo restos de lixo, pão velho de doação, sopa rala de ONG. Isso era céu. Gabriela se aproximou novamente. A senhora está gostando? Ela perguntou, genuinamente curiosa. Helena olhou para ela. Houve uma pausa. É bom? Helena disse, voz suave. Mas o molho... Mudaram a receita original. Gabriela piscou. Original? Como assim? Helena percebeu que havia falado demais. Hesitou. Nada, querida. Imaginação de velha. Mas Gabriela não deixou passar. A senhora conhece esse prato? Helena ficou em silêncio por 5 segundos. Então, baixo. Conheço. Gabriela se sentou na cadeira ao lado, quebrando o protocolo. Sua curiosidade superou o medo de ser repreendida. Como a senhora conhece? Esse é o prato signature do chefe Antônio. Ele criou há 10 anos. Helena deu um sorriso triste. Não, querida. Esse prato foi criado em 1978. Por outra pessoa. Quem? Helena não respondeu. Apenas tomou mais um gole do vinho. Mas então, como se não conseguisse se conter, ela disse. O molho tem 18 ingredientes. Manteiga clarificada. Echalotes francesas, não cebola comum.
alho confitado por 2 horas em azeite baixo, vinho tinto Bordeaux jovem, não velho, fond de canar reduzido por 6 horas, não comprado pronto, tomilho fresco, louro, pimenta do reino em grão, moída na hora, açúcar mascavo para balancear a acidez, vinagre balsâmico de Modena, 20 anos, redução final por 3 horas em fogo brando. Montagem com manteiga fria em cubos, incorporada fora do fogo, e 5 ingredientes secretos que davam alma ao molho. Gabriela estava de boca aberta. Como a senhora sabe tudo isso? Helena olhou nos olhos dela. Porque eu criei esse molho, querida. Em 1978, há 47 anos atrás. Silêncio. Gabriela não sabia se acreditava. Mas algo na forma como Helena falou, a especificidade, a emoção. Quem é a senhora? Helena apenas balançou a cabeça. Alguém que já foi importante, há muito tempo atrás. No outro lado do restaurante, entrou um homem de 75 anos. Cabelo branco, terno cinza claro impecável, postura ereta. Seu nome era Dr. Alberto Ferreira, médico renomado, aposentado há 5 anos, cliente do Liqueur desde antes de Ricardo ser dono. Dr. Alberto estava sendo conduzido para sua mesa quando seu olhar passou por Helena. Ele parou, franziu a testa. Aquele rosto. Ele conhecia aquele rosto. Mas de onde? Ele continuou caminhando para sua mesa, mas seus olhos voltavam constantemente para Helena, tentando lembrar. O sommelier Pierre se aproximou da mesa de Helena para retirar a garrafa vazia. Ele notou que Helena havia terminado a meia garrafa sozinha. Ele fez um comentário casual. Madame gostou do Chateau Margaux? Sim. Helena respondeu. Mas essa safra é 1983, não 1985. Pierre ficou confuso. Madame, com todo respeito, o rótulo diz claramente 1985. Helena pegou a garrafa, examinou o rótulo, então cheirou a boca da garrafa. O rótulo está errado, ou foi trocado. Esse vinho é 1983. Eu reconheço. Eu estava lá quando vocês compraram o lote original. Pierre ficou pálido. Como assim estava lá? Helena percebeu que novamente falou demais. Desculpe. Quando eu trabalhava aqui, eu ajudava com as compras. A senhora trabalhou aqui? Pierre estava incrédulo. Sim, há muito tempo. Quando? Helena hesitou. De 1975 a 2005. Pierre fez contas mentais. 30 anos. Ele mesmo só trabalhava ali desde 2010. E o que a senhora fazia? Helena olhou para ele e, pela primeira vez, deixou escapar a verdade parcial. Eu cozinhava. Ricardo observava tudo de longe. A conversa com Gabriela, a conversa com Pierre, a forma como a velha comia, falava, se comportava. Algo estava errado. Ela não era apenas uma moradora de rua comum. Mas quem era ela? Ricardo se aproximou da mesa. Parou de frente para Helena. Cruzou os braços. A senhora está gostando da refeição? Sim, senhor. Muito obrigada pela generosidade. Ótimo. Ricardo sorriu. E como pretende pagar? Perguntou Ricardo. Helena baixou os olhos. Eu não tenho dinheiro, senhor. O sorriso de Ricardo ficou mais largo. Era exatamente o que ele esperava. Não tem? Que pena. O prato custou R$ 450. O vinho, 1.400. Total, R$ 1.850. Helena fechou os olhos. Eu sei. E como vai pagar? Eu não posso pagar. Ricardo bateu palmas, chamando a atenção de todos. Senhoras e senhores, nossa convidada especial terminou sua refeição de R$ 1.850 e agora descobrimos que ela não pode pagar. Risos desconfortáveis ecoaram pelo salão. Então vou fazer uma proposta justa. Ricardo caminhou ao redor da mesa de Helena como um predador circulando presa. Muito bem, vovó. Já que não tem dinheiro, vou dar uma chance de pagar. Uma chance justa, testemunhada por todas essas pessoas importantes. Ele parou,
Virou de frente para ela. Você conseguiu identificar que o molho mudou. Quer dizer que conhece a receita original, correto? Helena não respondeu. Então o desafio é simples. Identifique todos os ingredientes do meu molho Signature. Se acertar todos, eu pago sua conta. Se errar um único ingrediente... Ele fez uma pausa dramática. Você lava pratos por 6 meses, todos os dias, sem falta. 300 pessoas aqui são testemunhas. Murmúrios explodiram pelo restaurante. Gabriela, observando de longe, fechou os olhos. Não, isso era crueldade demais. Algo na postura da velha, na forma como ela mantinha a cabeça erguida. Helena ficou em silêncio por 10 segundos completos. Então, ela se levantou. Mesmo com 80 anos, mesmo com roupas sujas, mesmo tremendo levemente, ela se levantou com dignidade. Eu aceito. O restaurante ficou em silêncio absoluto. 200 pessoas seguraram a respiração. Ricardo sorriu vitorioso. Ele chamou o chefe Antônio para trazer uma amostra do molho. Um pequeno recipiente de cerâmica com 3 colheres do molho Signature. Aqui. Helena olhou para o molho, pegou uma colher. Todos observavam. Ela aproximou a colher dos lábios. O molho escuro, quase negro, espesso como veludo, brilhava sob a luz. O aroma subiu. Vinho tinto, carne, ervas, algo mais profundo. Ela colocou na boca. A língua tocou o líquido quente. Sabor explodiu. Umami do fond, doçura sutil do açúcar, acidez do vinagre, toque herbáceo, camada após camada, após camada. Pegou uma colher. Todos observavam. Ela aproximou a colher dos lábios. O molho escuro, ela fechou os olhos. Por 5 segundos completos, apenas saboreou. O restaurante estava tão silencioso que era possível ouvir o ar-condicionado. Então Helena abriu os olhos. Manteiga clarificada. Helena começou, voz firme e clara. Não manteiga comum, clarificada em fogo baixo, com as impurezas completamente removidas. O chefe Antônio, observando, ficou pálido. Ela estava certa. Alho, mas não alho cru. Alho confitado por pelo menos 2 horas em azeite extra virgem. O chefe começou a suar. Helena continuou, implacável. Vinho tinto, Bordeaux, safra jovem, não velha. Provavelmente um Cabernet Sauvignon dominante, reduzido por pelo menos 40 minutos. Fond de canard, caldo de pato, preparado por... Deixe-me adivinhar. 6 horas. Não, vocês economizaram tempo. 4 horas. O chefe fechou os olhos. Ela estava certa em tudo. Ela fez uma pausa, tomou um gole de água e continuou. Tomilho fresco, louro, pimenta do reino em grão, moída na hora, não pimenta pré-moída. Açúcar mascavo, não branco, para balancear a acidez. Vinagre balsâmico. Modena, 12 anos de envelhecimento, não 20 como deveria ser. Ricardo estava com a boca aberta. Mas Helena continuou, voz ficando mais firme. Vocês omitiram 5 ingredientes da receita original. Essência de trufa negra, raspas de laranja orgânica, mel de lavanda, uma colher de chá de conhaque flamejado e, o mais importante, esperança. Alguém riu nervosamente. Esperança não é ingrediente. Mas Helena não estava brincando. Sim, esperança e amor, dedicação, alma. Isso é o que dava vida ao molho original. Vocês fazem tecnicamente correto, mas sem alma. Ricardo estava visivelmente abalado. Como ela sabia tudo aquilo? Quem é você? Ele perguntou, voz baixa. Helena olhou nos olhos dele. Alguém que trabalhou aqui, há muito tempo. Trabalhou como? Como chefe. Risos explodiram. Uma moradora de rua? Chefe? Impossível. Mas Dr. Alberto Ferreira, na sua mesa, de repente se levantou. Seu rosto estava pálido. Suas mãos tremiam. As memórias voltaram como uma avalanche. 1985. Jantar de aniversário.
Sua esposa estava viva. Eles vieram a este restaurante. Uma chefe extraordinária. Cabelos pretos, olhos brilhantes, mãos mágicas. Ela havia salvado o jantar quando tudo deu errado. Ela havia... Meu Deus! Dr. Alberto murmurou tão alto que 10 pessoas próximas ouviram. Helena Martinez? O restaurante inteiro congelou. Helena virou a cabeça. Seus olhos encontraram os de Alberto. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dela. Doutor, Alberto? Ele atravessou o restaurante correndo. Parou a 2 metros dela, em choque. Helena, é você? Como... O quê? Meu Deus, o que aconteceu? No mesmo momento, as portas principais do restaurante se abriram. Entrou um homem de 55 anos. Cabelo grisalho, óculos de armação grossa, roupa casual elegante. Seu nome era Marcelo Dias, chefe celebridade, 3 restaurantes próprios, livros publicados, programa de TV. Ele vinha para o evento privado de lançamento de seu novo livro, que aconteceria no salão superior em 1 hora. Ele entrou conversando ao celular desatento. Então, seus olhos pousaram em Helena. O celular caiu de sua mão. Ele ficou completamente imóvel, como estátua. Não! Ele sussurrou. Não pode ser. Ricardo estava confuso, assustado. A velha conhecia o Dr. Alberto Ferreira? E o chefe Marcelo Dias estava olhando para ela como se tivesse visto um fantasma? Alguém me explica o que está acontecendo aqui, Ricardo gritou. O restaurante inteiro vibrava com tensão. 200 pessoas de pé, segurando celulares, gravando, tirando fotos. Algo histórico estava prestes a acontecer. Dr. Alberto se aproximou de Helena, pegou suas mãos trêmulas. Helena, meu Deus, eu procurei por você. Em 2006, quando soube que o restaurante tinha sido vendido, eu procurei. Ninguém sabia onde você estava. Eu pensei que você tivesse morrido. Lágrimas escorriam pelo rosto de Helena. Eu quase morri, doutor. Quase. Chefe Marcelo Dias se aproximou lentamente, como se estivesse em um sonho. Mestra, sua voz quebrou. Mestra, é você? Helena olhou para ele. Sorriu através das lágrimas. Marcelo, meu menino, como você cresceu? Marcelo caiu de joelhos, literalmente. De joelhos no chão de mármore, na frente de 200 pessoas, ele começou a chorar. Perdão. Perdão por não ter te procurado. Perdão por ter sido covarde. Perdão por... Helena colocou a mão no topo da cabeça dele. Você não fez nada de errado, filho. Ricardo, completamente perdido, gritou. Alguém vai me explicar quem é essa mulher? Helena se levantou pela 2ª vez, mas desta vez foi diferente. Sua postura mudou. Não era mais a moradora de rua curvada, vencida. Era a matriarca, a chefe, a proprietária. Seus ombros se endireitaram, seu queixo subiu, seus olhos, que sempre brilharam com inteligência, agora queimavam com autoridade. Mesmo com roupas sujas, mesmo com cabelos desgrenhados, mesmo com 80 anos, Helena emanava poder. Meu nome completo é Helena Beatriz Martinez de Almeida. Sua voz ecoou pelo restaurante. Clara, firme, cada palavra articulada. Eu abri este restaurante no dia 15 de agosto de 1975. Há exatamente 50 anos atrás. Murmúrios explodiram. Não, Ricardo murmurou. Não é possível. Trabalhei como chefe e proprietária por 30 anos, de 1975 a 2005. Durante esses 30 anos, conquistei 2 estrelas Michelin, em 1982 e 1984. Mantive ambas até o ano 2000. Dr. Alberto, ao lado dela, confirmou com a cabeça vigorosamente. Servi 3 presidentes da República. Fernando Henrique Cardoso jantou aqui em 1997. 12 embaixadores estrangeiros, o ministro da Cultura francês, o maestro da Orquestra Sinfônica de São Paulo e milhares de pessoas que buscavam não apenas comida, mas alma. Chefe Marcelo, ainda de joelhos, soluçava. Fui mentora de 15 chefes que hoje trabalham em restaurantes estrelados ao redor do Brasil. Um deles,
Ela olhou para Marcelo. Está aqui hoje. A voz de Helena endureceu. Em junho de 2005, meu filho único, Fernando Martinez Almeida, forjou documentos legais, alterou escrituras, me declarou incapaz mentalmente. Ele vendeu este restaurante que eu construí com minhas próprias mãos durante 30 anos por R$800 mil. Um valor ridículo, um roubo. Ela virou para Ricardo. E você, senhor Ricardo Mendes, comprou o que não era dele para vender. Ricardo estava branco, mãos tremendo. Eu não sabia. O advogado disse que estava tudo legal. Seu advogado mentiu, ou foi enganado. Meu filho me internou à força em um asilo, forjou laudos médicos, me manteve presa por 15 anos. Silêncio mortal. Mas eu tenho provas, Helena disse, voz cortante como faca. O cofre original deste restaurante está instalado atrás do quadro de Claude Monet, na sala privativa do segundo andar. Aquele quadro, Jardim em Giverny, foi presente do embaixador francês em 1983. Ricardo estava tremendo. Como ela sabia do cofre? Ele mesmo tinha esquecido que existia um cofre velho atrás do quadro. A combinação do cofre é 150845. Minha data de nascimento, 15 de agosto de 1945. Dentro do cofre há 3 itens. O contrato original de compra deste imóvel, assinado por mim em 1975. Um álbum de fotografias da inauguração, com meu rosto em cada uma. E meu avental de chefe original, branco, bordado à mão com as palavras Helena Lecoeur, depois 1975. Ela olhou ao redor do restaurante. Alguém quer verificar? Ricardo, cambaleando, subiu as escadas para o segundo andar. 20 pessoas o seguiram, incluindo o Dr. Alberto, chefe Marcelo, Gabriela e 3 jornalistas que estavam no jantar. Sala privativa, quadro de Monet na parede. Ricardo o removeu com mãos tremendo. Atrás, um cofre antigo, embutido na parede, com mostrador numérico mecânico. Ricardo digitou 150845. Clique. O cofre abriu. Dentro, um envelope amarelado com papéis antigos. Contrato de compra datado de 15/08/1965, assinado Helena B. Martinez de Almeida. Um álbum de fotos. Inauguração. Uma mulher jovem, de 30 anos, cabelos pretos presos, sorriso radiante, segurando tesoura para cortar fita. Era ela. Sem dúvida. O rosto era o mesmo. 50 anos mais jovem. E um avental branco de chefe, cuidadosamente dobrado, bordado à mão com linha dourada. Helena Lecoeur, depois 1975. Ricardo pegou o avental. Suas mãos tremiam tanto que ele quase o derrubou. Ele se virou para o grupo atrás dele. Meu Deus! Sua voz saiu como sussurro. É tudo verdade. Embaixo, no salão principal, Helena permaneceu de pé. 200 pessoas ao redor, em silêncio absoluto. Uma mulher de 68 anos, elegantemente vestida, se aproximou. Seu nome era Marina Augusto, socialite, influencer. 2 milhões de seguidores no Instagram. Ela tinha frequentado o Lecoeur nos anos 80 e 90. Ela lembrava de Helena. Marina parou na frente de Helena, olhos arregalados. Helena Martinez, meu Deus, eu lembro de você. Eu jantei aqui centenas de vezes. Você me ensinou a apreciar comida de verdade. Marina pegou seu celular, abriu o Instagram Live. 5.000 pessoas conectaram em 10 segundos. 10.000, 50.000. Gente, Marina falou para a câmera, voz trêmula. Vocês não vão acreditar no que estou vendo. Helena Martinez, a lendária chefe que todos pensavam ter desaparecido, está aqui. Ela foi roubada. Ela passou anos na rua. E agora ela voltou. O live alcançou 500.000 pessoas em 5 minutos, 1 milhão em 10, 5 milhões em 15. Estava se tornando viral. Ricardo desceu as escadas carregando o avental, o álbum e os documentos. Seu rosto estava pálido, suor escorrendo pela testa. Ele parou na frente de Helena.
Por 10 segundos, ele apenas olhou para ela. Então, lentamente, ele se ajoelhou. Perdão, ele disse, voz quebrada. Eu não sabia. Eu juro por Deus que eu não sabia. Eu comprei este restaurante legalmente, através de advogados. Eu nunca imaginei. Ele começou a chorar. Eu construí minha vida, meu império, em cima do sofrimento de outra pessoa. Eu não tenho perdão. Eu não mereço perdão. Helena olhou para ele, não com raiva, com cansaço. Você não sabia, ela disse suave, mas agora sabe. Dr. Alberto já estava ao telefone com seu advogado pessoal, um dos melhores de São Paulo. Preciso de você aqui, agora. Caso urgente, fraude documental, estelionato, cárcere privado. 20 anos de prescrição não passaram. Temos provas, temos testemunhas, temos tudo. O advogado chegou em 15 minutos. Enquanto isso, alguém no restaurante, um investigador particular que estava no jantar, fez ligações. Em 30 minutos, Fernando Martinez Almeida foi localizado. Ele morava em uma pensão de 5ª categoria na Zona Leste, falido, viciado em cocaína. Todo o dinheiro que roubou da mãe, gasto em drogas e apostas em 5 anos. 2 policiais foram enviados para buscá-lo. Acusações: estelionato qualificado, falsificação de documento, cárcere privado, prescrição. Ainda tinha 2 anos dentro do prazo legal. Fernando foi preso às 22h30 daquela noite. Quando Helena foi informada, ela apenas fechou os olhos. Que Deus o perdoe, ela murmurou. Porque eu não consigo. Ricardo, após se levantar, começou a andar em círculos. Isso não pode estar acontecendo. Eu construí este império. Eu transformei este lugar. Eu aumentei o faturamento em 400%. Eu abri 3 filiais. Dr. Alberto o interrompeu, firme. Você construiu em cima de crime. O advogado de Helena, recém-chegado, apresentou os fatos. Senhor Mendes, tecnicamente, você é o proprietário legal, porque a transação foi registrada em cartório. Mas a venda original foi baseada em documentos forjados. Isso anula todo o processo. Legalmente, o restaurante nunca deixou de pertencer à dona Helena. Ricardo sentou em uma cadeira, cabeça entre as mãos. Você tem 3 opções, o advogado continuou. 1. Lutar na justiça, processo que vai durar anos e que você vai perder com sua reputação destruída. 2. Devolver o restaurante agora, voluntariamente, e sair com alguma dignidade. 3. Negociar com Dona Helena algum tipo de acordo. Ricardo ficou em silêncio por 5 minutos. Ele pensou na sua trajetória. Filho de família pobre, cresceu na periferia, trabalhou como garçom dos 15 aos 25 anos, economizou cada centavo, comprou este restaurante por R$800 mil, que achava ser um preço justo. Ele construiu o império. Ele era respeitado. Ele era alguém. Mas tudo isso foi construído em cima do sofrimento de uma mulher de 80 anos que perdeu tudo. Como ele poderia se olhar no espelho? Ricardo se levantou, caminhou até Helena. Dona Helena, ele disse, voz firme agora. Este restaurante é seu, sempre foi. Eu vou devolver tudo. Documentação, chaves, contas bancárias, tudo. E se a senhora me permitir, eu gostaria de trabalhar para a senhora, não como dono, como funcionário, para aprender com a senhora, para tentar de alguma forma compensar 20 anos de sofrimento. Helena olhou nos olhos dele. Por quê? Porque eu preciso me redimir, porque eu quero ser uma pessoa melhor, porque... Lágrimas escorreram. Porque a senhora merece. Helena fez uma entrevista coletiva improvisada ali mesmo no restaurante. 50 jornalistas que haviam chegado correndo ao saber da notícia viral, filmavam, gravavam, faziam perguntas. Dona Helena, como a senhora sobreviveu 20 anos? Um dia de cada vez, ela respondeu, voz cansada, mas firme. Eu perdi tudo, família, fortuna, identidade,
Mas nunca perdi minha alma, nunca perdi minha dignidade e nunca perdi a esperança de que um dia a verdade seria conhecida. O que a senhora vai fazer agora? Vou recuperar este restaurante. Vou reconstruir o que foi destruído. Vou honrar os 30 anos que dediquei a este lugar e vou provar que justiça, mesmo tardia, ainda existe. A senhora perdoa seu filho? Helena ficou em silêncio por 10 segundos. Eu perdoo, porque guardar raiva só envenena minha alma. Mas eu não esqueço, e ele nunca mais fará parte da minha vida. Naquela noite, às 23 horas, documentos de transferência foram assinados. Helena Martinez voltou a ser legalmente proprietária do restaurante Le Coeur. 50 anos depois de abri-lo, 80 anos de idade, 5 anos depois de dormir na calçada, a 50 metros dali. 2 anos depois, 15 de março de 2027, quinta-feira, a fachada do restaurante agora tinha um letreiro novo, dourado, elegante. Helena's Le Coeur depuis 1975, desde 1975. A data correta. Finalmente. Interior do restaurante, 20 horas. 60 mesas ocupadas, conversas animadas, risos genuínos. O aroma de comida extraordinária. Atrás do balcão de recepção, Gabriela Santos, agora com 30 anos, cumprimentava clientes com sorriso caloroso. Seu crachá dizia, Gabriela Santos, gerente geral. Ela havia sido promovida 3 meses depois que Dona Helena assumiu. Formou-se em gastronomia. Agora comandava toda a operação do salão com mão firme, mas gentil. Na cozinha, chefe Marcelo Dias, agora sócio minoritário, 20% das ações, coordenava uma brigada de 12 cozinheiros. Ele havia vendido 2 de seus 3 restaurantes para se dedicar a reconstruir o Le Coeur com Helena. Era, ele dizia, sua forma de honrar a mulher que o ensinou tudo. No salão, atendendo mesas com humildade que jamais demonstrou antes, Ricardo Mendes trabalhava como gerente de salão. Terno simples, não mais Rolex, não mais arrogância. Ele havia aprendido, genuinamente. Nos últimos 2 anos, Helena o ensinou não apenas sobre comida, mas sobre humanidade. Ele ganhava um salário justo, não era mais dono, era funcionário. E estava, pela primeira vez em sua vida, em paz com isso. Uma placa de bronze na entrada principal do restaurante. 3 estrelas Michelin, 2026-2027. Primeira vez, desde 2000, Helena Martinez, chefe e proprietária. O restaurante havia recuperado não apenas as 2 estrelas que teve nos anos 80-90, mas conquistado a terceira, a mais rara, a mais difícil. Helena Martinez, aos 82 anos, era a chefe mais velha do mundo com 3 estrelas Michelin. No segundo andar, uma salinha privativa havia sido transformada em museu. Fotos das décadas de 1975 a 2005. Helena jovem, sorridente, trabalhando. Clientes famosos, prêmios, matérias de jornal amareladas. E uma foto nova de 2025. Helena, aos 80 anos, em roupas de moradora de rua, na frente do restaurante. Embaixo, uma placa. Nunca julgue alguém pela aparência. Há histórias que não vemos. Em um prédio, a 3 quarteirões dali, um novo projeto. Instituto Cozinha Helena. Formação profissional para moradores de rua. Helena havia usado parte do lucro do restaurante para criar um instituto que ensinava culinária básica e profissional para pessoas em situação de rua. Em 2 anos, 150 alunos formados, 80% conseguiram emprego, 12 abriram pequenos negócios próprios. Toda sexta-feira, das 14 horas às 17 horas, Helena em pessoa dava aula, aos 82 anos, sem falhar uma única vez. Um livro havia sido publicado 6 meses atrás, Le Coeur de uma matriarca, 50 anos de gastronomia e resistência. Por Helena Martinez, best-seller. 500.000 cópias vendidas, traduzido para 12 idiomas. A capa era uma foto dela aos 80 anos, em frente ao restaurante, segurando seu avental bordado.
Haviam lançado um filme no cinema. Helena, a chefe que voltou do inferno. 2 milhões de espectadores na primeira semana. Indicado ao Emmy de melhor documentário. 15 de março de 2027, às 11 horas da noite. Restaurante fechado, última mesa servida, funcionários limpando. Na cozinha, Helena. Agora com 82 anos, cabelos brancos limpos e presos em coque elegante, jaleco de chefe branco impecável, estava ensinando Gabriela a fazer o molho signature original. A técnica é importante, querida. Helena dizia enquanto suas mãos, ainda trêmulas, mas ainda hábeis, adicionavam ingredientes em uma panela de cobre. Mas técnica sem alma é vazia. Gabriela observava fascinada. Como a senhora conseguiu preservar esperança por tantos anos? Helena parou, olhou para Gabriela. Porque esperança não vem de fora, vem de dentro. Eu perdi tudo, família, dinheiro, casa, identidade, mas nunca perdi a memória de quem eu era. E enquanto eu lembrava, eu sabia que um dia, de alguma forma, eu voltaria. Ela adicionou o último ingrediente, uma pitada de sal de flor. A comida, Gabriela, não alimenta só o corpo, alimenta a alma. Cada prato que fazemos carrega nossa história, nossas lágrimas, nossas vitórias. E quando você cozinha com amor, com dedicação, com esperança, as pessoas sentem isso. Elas podem não saber explicar, mas sentem. Helena provou o molho, fechou os olhos, sorriu. Perfeito. Ela se virou para Gabriela, pegou suas mãos. Um dia este lugar será seu. Eu não vou viver para sempre. E quando eu partir, quero saber que deixei o liqueur em boas mãos, em mãos que cozinham com alma. Gabriela tinha lágrimas nos olhos. Obrigada, dona Helena, por tudo. Helena a abraçou. A vida pode nos tirar tudo. Fortuna, família, identidade. Mas há uma coisa que ninguém pode roubar. Nossa essência. Quem somos por dentro. E enquanto preservarmos isso, enquanto não deixarmos que a crueldade do mundo destrua nossa alma, há recomeço. Sempre há recomeço, disse Helena. Eu tinha 80 anos quando recuperei minha vida. 80 anos. Muitos diriam que era tarde demais. Mas eu digo, nunca é tarde para a justiça. Nunca é tarde para a verdade. Nunca é tarde para recomeçar. Esta história é inspirada em eventos reais. Milhares de pessoas vivem nas ruas das nossas cidades. Cada uma tem uma história, uma identidade, uma dignidade. Não julgue pela aparência. Se esta história te emocionou, compartilhe com alguém que precisa de esperança. E lembre-se, a comida não alimenta só o corpo, alimenta a alma. Enquanto houver alma, há recomeço.